Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma quarta-feira nós estamos aqui. Pela bondade de Deus. Porque Ele é bom. E a sua benignidade dura para sempre. Se o Senhor não for comigo e com você, o que seria de nós? Amém? Não deixo de trazer, né, meu, como é que fala? iPad, né? Mas é tudo escrito aqui mesmo. Onde eu for para ministrar, para ensinar, eu sempre faço o meu esboço. Amém? Peço aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de Jeremias, no seu capítulo 1. Amém? Todos acharam? Vou fazer uso dela. O livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro, no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, a nação te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda eu sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante dele, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-lhe na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para derrubar, e para destruir, e para arruinarem, e também para edificarem e para plantares. Ainda veio a palavra do Senhor, dizendo: que vê, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: Viste bem, porque o velo veio sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor, segunda vez, dizendo: O que vê? E disse: Eu vejo uma panela ferver, cujo a face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão. E cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se curvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e diz tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante dele, para que eu não te envergonhe diante dele. Porque eis que eu te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra
contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os sacerdotes, contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu, o Senhor, sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Porque eu li aqui tudo para que você entendesse o porquê desse estudo de hoje, né? Porque às vezes a gente tem que ler todo para a gente entender o que Deus está falando. Eu peço aí, abra a Bíblia em 2 Reis, capítulo 22. Livro de 2 Reis, capítulo 22, no seu versículo 1. A Bíblia já diz aqui, né, irmão? A palavra de Jeremias, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Assim que também como a palavra do Senhor, como o Senhor também se apresentou ao profeta Ezequiel. A Bíblia diz aqui que no filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Aí a gente vai entrar aqui no 2 Reis 22, que diz assim: Josias começou a reinar, tinha 8 anos de idade e reinou em Jerusalém 31 anos. Então, Josias, ele foi o segundo rei jovem de idade a reinar no meio desse povo de Israel. Então, aqui, irmão, a gente vê aqui que Josias, ele era filho de Amon. Né? Então, Acais, vem a genealogia, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias e Joaquim. Então, a Bíblia vai dizer aqui, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. No 13º ano do reinado de Josias, o Senhor falou com o profeta, com Jeremias. Então, a Bíblia aqui, irmão, vai dizer que, aleluia, que Jeremias, ele foi chamado por o Senhor. Mas Jeremias, ele fazia parte de uma linhagem de sacerdote. Seu pai era sacerdote. Seu tio era sacerdote. Então, no nosso haver, né, a gente vê no haver, dá seguimento, né? Quando um pai ou uma mãe tem uma herança, falece, então o seu filho, o seu neto, dá continuidade. Se ele tem uma empresa, se ele tem um negócio, então ali o filho vai dar continuidade a herdar aquilo que é do pai. Mas com Jeremias aqui foi diferente. Porque o Senhor chamou Jeremias, não foi para ser sacerdote. Mesmo ele sendo filho de sacerdote. Mas o Senhor chamou Jeremias, foi para profetizar. E para profetizar sobre as nações que estavam rebeldes, as nações que não estavam mais cumprindo conforme a vontade de Deus. Então, Jeremias, ele foi chamado por Deus para chamar esse povo para o arrependimento, para que esse povo se arrependesse e se voltasse para o Senhor. Então, nos dias aqui de Josias, mas Josias era bem jovem, e já reinou. Mas só que a gente vê aqui, irmão, nesse texto aqui de 2 Reis, quando a gente faz uma busca, Josias, ele não era igual ao seu avô, não era igual ao seu bisavô. Ele era um rei piedoso. Ele era um rei que quando ele teve o reinado dele, quando ele começou aos seus 18 anos, ele chamou o povo para um concerto. Porque Amon, Manassés, né, estava já o quê? Fazendo as suas próprias vontades, adorando outros deuses.
não estava fazendo a vontade do Senhor. Então o povo estava nesse mesmo costume. Mas Manassés, no final dele, ele se arrependeu. E Josias, totalmente diferente de seu pai, do seu avô, porque ele era um rei reto. É como a Bíblia, quem fala aqui não é eu, é a Bíblia que diz: Josias fez reto aos olhos do Senhor, não se apartou nem para a direita e nem para a esquerda. Aos seus 18 anos, o rei Josias, ali, ele enviou, chamou o seu escrivão, Safá, né, a casa do Senhor, para chamar o sacerdote Ilquias, que é o filho, que é o pai de Jeremias, que era sacerdote da casa do Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmão, que quando Safá chamou o sacerdote, Josias ali já estava querendo o quê? Reedificar o templo do Senhor. Reedificar, chamar o povo para o conserto. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que quando eu fiz essa busca para trazer nessa noite, ao qual o Senhor inspirou no meu coração, sobre essa palavra para trazer para a igreja. Porque cada palavra que nós trazemos aqui na quarta-feira, tudo é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E Deus hoje bradou, desde ontem, bradando no meu coração sobre a passagem de profeta. Falar sobre profeta. E você pensa que foi fácil hoje? Que hoje eu tive uma maratona, mas graças a Deus, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui ajudou o Senhor, porque você também teve a sua maratona desse dia chamado hoje, e todos nós estamos aqui. Mas nós estamos aqui para aprender do Senhor. Nós estamos aqui porque é necessário, sim, ouvir do Senhor. E eu fazendo essa busca, Josias, ele não era convertido. E ele se converteu através de Jeremias. Então, o Senhor já vinha, como a Bíblia diz, que o Senhor chamou Jeremias, conhecia Jeremias desde o ventre da mãe dele. Então, desde o ventre da nossa mãe, o Senhor, ele já me conhecia, te conhecia, mas a gente não conhecia Deus. Porque Deus, ele conhecia o caráter de Jeremias. Deus sabia que homem era Jeremias. Mesmo Jeremias não sabendo o desígnio a qual Deus prepararia para ele. Porque na sua lógica humana, eu acredito que Jeremias achava, por ele ser jovem, ele achava que ele ia dar seguimento a ser sacerdote como seu pai, na lógica humana e não na lógica de Deus. O que é que Deus pensa em meu teu respeito? A gente pensa uma coisa, mas Deus tem um trajeto diferente para a minha vida e para a tua vida. Então, nos dias de Isaías, do profeta Isaías, estava ali reinando o rei Ezequias. Então, Isaías ali foi o profeta nos tempos do rei Ezequias. E não foi diferente aqui também Jeremias com Josias. Tudo tem um propósito de Deus. A gente não entende. Mas Deus lá na frente, ele faz fazendo aí você entender o que ele tem comigo e com você aqui nessa terra. Temos que entender e compreender porque Deus me chamou e te chamou. A gente tem que entender isso. Qual o propósito de Deus na minha vida e na tua vida? O que é que o Senhor vai nos designar a fazer para o ministério dele, para a obra dele, para o nome dele ser glorificado? Então Jeremias, ele não teve nem escolha. Às vezes aí você quer escolher. Não, eu quero ser levita, né? Como diz aí o povo. Eu quero só pregar. Eu quero só cantar, eu só quero ficar só na intercessão.
Mas Jeremias ele não teve escolha não, e nem eu e você tem escolha com Deus. É e pronto e acabou. Não é o que eu e você quer. Não é o que você escolhe a fazer. É o que Deus quer. É o que Deus tem para mim e para você. Não é o que o homem tem para mim e para você, não. É o que Deus tem para mim e para você. E o profeta Jeremias estava relacionado com Josias. Como eu terminei de falar, assim como o profeta Isaías, o rei Ezequias, Jeremias foi chamado a ser um profeta no 13º ano do reinado de Josias, quando Josias já tinha 21 anos. Então foi nesse tempo que o profeta Jeremias foi chamado por Deus. Então a Bíblia vai dizer em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz: antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei e te constituí por profeta para as nações. Então o chamado de Jeremias é um chamado árduo. Muitos querem ter o título de profeta, mas tem que estar na condição, no perfil de um profeta. Porque para ser profeta não é fácil não. O nome é bonito, mas é árduo. O profeta é rejeitado. O profeta no lugar que chega não é bem chegado. Lembra de Elias? O que aconteceu? Jezabel mandou matar. E a gente acha bonito. É bonito, é bom ser usado por Deus, glória a Deus e aleluia. Que o Senhor ache graça cada dia em mim e em você. Mas que eu e você tem que estar no perfil, suportando, aguentando o que Deus tem comigo e com você. Porque queremos ser titulado, mas não queremos ser aprovado. Não queremos passar pelo processo. Não queremos ser aprendizado. Não queremos ouvir, só queremos falar. Mas aqui hoje, aqui de quarta-feira, é dia de eu e você, eu também sentar para ouvir. Tem o tempo para todas as coisas. É por isso que existe a doutrina da igreja. Doutrina da palavra. Embora aqui a gente não fala nem de muito de uso e costume, a gente fala da palavra de Deus, porque vai te direcionar a você comandar como um verdadeiro crente. É o Espírito Santo do Senhor. É Ele que conduz você. É Ele que conduz o que você, aleluia, deve fazer certo e não errado. É Ele que conduz a mim e a você. É Ele que faz a você olhar e dizer: essa roupa tá boa, minha filha. Essa roupa tá boa, meu filho. Esse caminho é esse aqui, é esse aqui quem direciona a mim e a você, é o Espírito Santo. Por quê? Porque somos doutrinados pelo poder da palavra de Deus. Nisto já aparecemos o desígnio de Deus na vida de Jeremias. O que ele já seria, foi formado para ser profeta das nações. Já falei isso aqui, Deus conhecia Jeremias e sabia a classe de homem que era Jeremias. E que classe de homem que eu sou? Como que eu estou falando? Que eu sujeito homem, que classe de homem que eu sou? Para Deus achar graça em mim, que classe de homem a igreja é? É duro, mas Deus conhece o homem. Eu não conheço você. Mas Deus te conhece. Vocês não me conhecem, mas Deus me conhece. Conhecemos um de ver o outro, mas quem conhece é você 24 horas por dia é Deus. Não é o homem, não. É Deus que conhece o intuito do coração do homem. É Deus que conhece, é Deus que sabe as minhas ações e as tuas ações. Então Deus chamou Jeremias. Então Jeremias não foi forçado. Para a gente fazer as coisas de Deus não é forçado. Deus só diz: é isso. Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz à igreja, que é eu e você. Jeremias não tinha como escolher.
foi chamado de Deus para esse curso de ações. Para quê? Para profetizar para as nações. Só vou dar uma paradinha aqui para falar. Nós vemos que tem profeta nessa terra, tem profeta aqui no Brasil. Tem profeta, tem mulheres como Uda, tem homens como Jeremias. Você vê que acerca dessa pandemia, você vê que foi profetizado, foi falado, o Senhor avisou que vinha, que aconteceria. As coisas que estão acontecendo, primeiramente é que a profecia vem do Senhor Jesus. Mas Deus, Ele faz um alerta. Ele sempre usa os profetas para alerta para o futuro do que vai acontecer, do que está por vir. É por isso que aqui a gente terminou de ler, aqui, deixa eu procurar, que veio, né? Olha, põe neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar, também para edificar e para plantar. Então, para você ver que para uma nação, se chegar para Deus, é necessário o Senhor destruir, é necessário o Senhor derribar, é necessário acontecer tudo isso. Não é só uma nação também, não. Na vida do homem, o homem só chega para Deus quando as coisas não estão nada bem. Quando não está nada bem. Aconteceu um fato, eu estava no hospital um certo tempo, e a pessoa não é crente, não é cristã, não serve a Deus nenhum. Sabe que Deus existe. Mas na hora do momento, ela teve que clamar a Deus. Falando no telefone. Na hora eu me ajoelhei. Eu não sei se eu rezei ou se eu orei, mas eu falei com Deus. E às vezes é necessário na vida do homem, para o homem se prostrar, para deixar de fazer as coisas que está fazendo, que não está desagradando a Deus. É necessário Deus permitir algo? Então, profeta do Senhor, você que é profeta, você é confrontado. Porque o profeta fala o que Deus manda. O profeta não fala palavras que vêm do seu coração, mas fala a palavra que vem do coração de Deus. Profeta não se manda. Quem manda no profeta é Deus. E tem que estar como Deus quer, no perfil de profeta. Estamos aqui hoje, né? Eu estava aqui no joelho. E aí me levantei, sentei. Eu estou aqui ensinando a vocês, mas eu estou ensinando vocês como se hoje é o meu primeiro dia. Porque vocês estão vendo eu aqui. Mas eu estou em uma condição, como se fosse hoje o primeiro dia eu estou ensinando aqui. Trazendo esse ensino. E aí eu sentei ali, fiquei em espírito de adoração ao Senhor, ouvindo os louvores aqui da harpa, com a igreja, adorando ao Senhor. Aí o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, para vocês, para você e para cada um que está aqui, houve uma profecia lá atrás, para o futuro hoje está acontecendo aqui nessa igreja. Para você estar aqui, é porque alguém foi profeta de Deus, para profetizar, e aconteceu que Deus, o que vem de Deus, o que Deus fala, se cumpre. Aí eu disse assim, meu Deus, só o Senhor. Porque é em mínimo detalhe que Deus fala. Só basta a gente estar com o ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Então, santifiquei, refere ao chamado de Jeremias, que tinha separado Jeremias para profetizar. Constituíste profeta às nações. Significa designado a sua mensagem não somente envolvendo Israel, mas também aquelas nações que tinham algo a ver com Israel. Tem profeta das nações nessa terra. Eu assisto, é bem difícil, mas quando eu olho assim no YouTube, eu admiro muito aquela mulher missionária, Ana Cristina.
Quando eu vejo assim as mensagens dela, e aí que Deus usa ela na palavra, mas Deus usa ela mais em profecia. E pode não ser o dia que vai acontecer, mas Deus usa ela e quando Deus usa, se cumpre. E você pensa que o chamado dela é fácil? É árduo. Pensa que o chamado de Jeremias foi fácil? Árduo. Jeremias, capítulo 1, versículo 19. Você vê que para chegar ao 19, Deus falou essas palavras todas a Jeremias. Mas o Senhor falou com ele: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, o Senhor, sou contigo. O Senhor daria a Jeremias a força para suportar os reis, os sacerdócios e todo o povo da terra de Israel. Então o Senhor estava ali encorajando Jeremias. Porque quando a gente é enviado para um chamado, temos que receber encorajamento. E o encorajamento vem de Deus, vem da parte do Senhor. Se o Senhor não for contigo, não adianta você ir. Se o Senhor não for com você, não adianta. Mas quando o Senhor fala, como ele falou com Jeremias, ele já estava aqui preparando Jeremias. Ó, Jeremias, pelejarão contra ti. Está dizendo que não vai ser fácil. Mas eu sou contigo. Mas não vão prevalecer. Porque eu sou contigo. E quando Deus refere essa palavra para mim e para você, eu sou contigo, irmão, vem uma proporção de força para mim e para você. Desce do alto, vigor, um ânimo. O Senhor, Ele é comigo. Ele está comigo. Se Ele mandou, Ele garante, eu vou. Então, Jeremias, ele foi profeta das nações, para sacerdote, para rei, para príncipe, para o povo de Israel. Foi para gente grande. Foi para pessoas de nome. Pessoas, né? Que às vezes a gente olha assim a estatura, olha, né? Não, fulano. Se Deus mandou e Deus viu que aquela pessoa precisa ouvir isso, vá sem medo. Porque quem vai estar a seu favor é o Senhor. E quem estava a favor ali de Jeremias foi o Senhor. Porque o povo queria. Deus queria que o povo se arrependesse. Você vê o amor de Deus com a vida do ser humano. O amor de Deus é tão real na vida do ser humano. O ser humano conhece, o povo de Israel conhecia Deus, porque viu seus pais, seus antepassados falar que o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, libertou da aflição dos egípcios, que abriu o mar vermelho e Deus mandou alimento para o povo. Moisés foi o líder daquele povo. O Senhor ali deu o ensinamento ao povo ali através de Moisés com seus mandamentos, mas o povo deixou de adorar a Deus para adorar a Deus Balaíns, para adorar outros deuses. Porque tem gente que não suporta. Aí vai, desce ao Egito e lá fica. Vai buscar refúgio no Egito e fica. Não volta. Não volta. Aí perde a graça, perde a comunhão com Deus, perde a salvação. Mas Deus levanta profeta para profetizar, que ouça ou deixe de ouvir. Mas Deus levanta, Deus foge o caráter, encoraja e vai, porque Deus não quer ver o povo dele em ruína. Não é fácil não ser profeta não, viu, irmão? Eu tenho uma amiga que ela é profeta de Deus, ali é.
duas. Porque tinha dia que a mulher profetizava assim, quando Deus mandava. E eu não queria aceitar. Eu sendo crente. Imagine um povo que está com seu coração obstinado para as coisas. Porque é bom a gente falar, mas na hora de a gente ouvir, aí é que pega. Aí na hora que Deus usava ela para mim, eita, era como se tivesse que eu estava tomando uma surra. E no outro dia eu não queria olhar a cara dela, não. Para Jesus. Aí até Jesus fazia um tratamento aqui, eu disse, Senhor. Mas mesmo assim ela disse, eu sou sua amiga, gosto de você e te amo, mas o que Deus mandar, eu te falar, para você se converter, você tem que se converter. Eu digo, eu estou na presença de Deus, mas você ainda precisa se converter. Então, profeta não é muito abraçado, não. Não tem amigo, não. É ele e Deus e ele. Mas na hora ele só tem amigo quando o povo quer ouvir Deus falar através da vida dele. E quando é coisa boa, que se for uma coisa que não vai agradar igual a Acabe, não, mas aquele ali só profetiza mal contra mim. Então não é fácil não, viu? Então vou botar aqui, Jeremias foi constituído por Deus, tinha tudo para dar seguimento à sua linhagem de sacerdote, pois o pai e tio ocupavam essa posição na casa do Senhor. Jeremias não tinha escolha, a escolha dele veio de Deus. O Senhor disse a ele, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Mesmo o Senhor santificou, constituiu Jeremias. Jeremias passou o que passou. E eu e você não suporta, não aguenta, porque Deus entregou um chamado a cada um, a mim e a você. E um pouquinho que aperta, eu e você grita logo. Um pouquinho só. E você grita logo, e você fica de cara feia, e você fica emburrado, e você não gosta. Imagine lidar com um povo. Diga aí, Diácono Roberto. Lidar com uma nação, um profeta para uma nação. Quando o Senhor mandou Jonas ir lá para Nínive, e Nínive, só Nínive, ele não quis ir. Porque ele conhecia e sabia que aquele povo de Nínive era miserável. Aquele povo perverso, ímpio mesmo, matava as pessoas no meio do povo, colocava ali, ó, botava no nariz do povo, esticava. Né? Era um povo sanguinário. E Jonas teve medo, mas Jonas foi. Não foi do jeito que Deus designou de uma forma, ele quis ir de outra, ele quis chegar mais rápido. Chamado não é fácil, não. Mas temos que estar na condição para viver o chamado. E temos que estar com o perfil de homem e de mulheres de Deus que tem chamado de Deus. E aí imagine uma nação. Ei, Jesus. O Senhor sabe todas as coisas, meu Pai. Jeremias, vamos acompanhar aqui? Jeremias, capítulo 3, seu versículo 14 e 15. Alguém tem algo a falar e dizer, antes de eu ler isso aqui? Acharam? É, 3, 14 e 15. Alguém quer ler? Não? Pronto, eu leio. Convertei-vos, ó filhos rebeldes,
diz o Senhor. Pois eu vos desposei e vos tomarei um de uma cidade e 2 de uma família e vos levarei a Sião. E dai-vos-ei pastores segundo o meu coração, o qual vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes, frutificar na terra, naqueles dias, diz o Senhor, que nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhe virá ao coração, nem dela lembrarão, nem a visitarão, nem se falará outra. Então, olha o cuidado de Deus ainda com o povo se converter, né? O que ele mandou Jeremias falar, Jeremias começou a dar início já ao seu chamado. Então, chamou o povo para o povo se converter. E a dura foi a palavra de chamar de rebelde. Porque quem é rebelde não gosta de ouvir ser chamado de rebelde. Quando eu era rebelde, eu não gostava. E se eu ficar rebelde em alguma coisa e Deus me chamar, eu vou me zangar um pouquinho, mas depois eu vou ter que aceitar. Né? Aí falou, ó, e dai-vos-ei pastores segundo o meu coração. Coração de Deus. Para o que? Apacentar com conhecimento e inteligência, né? Ciência, sabedoria de Deus. Deus mandou o povo se converter. O Senhor daria para que eles fossem o quê? Apacentados. Para que ele o quê? Fosse o quê? Ovelhas. Voltassem a ser o quê? Ovelhas. Apacentar eles, né? Com pastores, do coração de Deus. Pastores escolhidos pelo Senhor, pela vontade do Senhor, com ciência e inteligência. Jeremias foi chamado para confrontar esse tipo de pessoa, essas pessoas grandes e importantes. Você já parou aí para pensar um pouquinho? Eu quero que você pare um pouquinho e pense sobre o chamado de Deus na sua vida. Para que Deus te chamou? Deus nos chamou para a gente herdar a vida eterna. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos que fazer a vontade de Deus. Viver o chamado de Deus na minha vida e na tua vida. Então, para algumas pessoas, irmão, Deus vai usar o profeta de uma maneira severa. Por que, missionária, está falando isso? Porque se você tem um chamado de Deus para profetizar, eu quero dizer que você vai ser usado pelo Senhor e para cada situação Deus vai lhe usar de uma forma muito diferente. Porque para algumas pessoas, Deus usa o profeta de uma forma severa. Assim como foi com esse povo. Para algumas pessoas, Deus vai usar de uma maneira que o profeta vai chegar já assim, ó, com o dedo na sua cara. E não é dele, não. E não é por causa da carne dele, não. É Deus. Profeta de Deus, que sabe que é Deus que está usando, ele vai chegar na autoridade de Deus, vai dizer assim diz o Senhor, é isso, 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 isso. Agora, se você vir de contra o profeta,
Aí agora vai seguir o juízo você e Deus lá. Porque a mão de Deus vai pesar. Uma porque você ouviu e sabe que está errado. Sabe que está errado. E não quer ser corrigido. Então, mas para outros, Deus já tem uma maneira de usar o profeta. Já é diferente. Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece o nosso coraçãozinho, gente. Alguém aqui algum profeta já foi até você? Não? Já? E se ele veio até você, ele veio de uma maneira. Se ele veio daquela maneira, foi da forma que Deus quis usar ele. Porque não é porque o profeta é ignorante. Não é porque o profeta quer se achar, não. É a maneira que Deus ali vai tomar ele numa proporção espiritual. E vai até você. Assim eu vou e volto. Assim como também você sendo usado por Deus, e é Deus que está te usando, Deus vai te levar de uma maneira para cada ocasião, e você vai saber que é Deus que está te usando daquela forma. Porque se a gente não estiver condizendo conforme a vontade de Deus, Deus vai usar profeta aqui. A gente queira ou deixe de ouvir, não que a gente esteja errado, mas se a gente sair da linha, Deus vai levantar um profeta e vai vir aqui. Ou se tiver profeta na casa, vai ter que profetizar o que Deus está mandando. E aí, se a gente não estiver conduzindo como Deus quer, Deus vai usar o profeta. E o que é que a ovelha faz? Ouve a voz do quê? Do pastor. Do pastor quem? Deus. Então, para cada pessoa, Deus vai usar o profeta de forma diferente. Que a gente goste ou que não goste, ou quando Deus te usar, que alguém goste ou que não goste. Mas é Deus que está falando. É Deus que está te usando. Então, profetas do Senhor, você, cada um tem uma vocação a qual delegou sobre a tua vida. Você tem que entender e compreender como Deus vai te usar. Alguém quer falar algo? Então, a igreja em silêncio é sinônimo de que ninguém quer falar nada. 2 Timóteo 3, capítulo 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirado e ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir com justiça. 2 Timóteo 3,16. Segunda Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir com justiça. Então Deus falou o quê? Para o povo se converter e que Deus o quê? E dai-vos-ei pastores segundo o meu coração, a qual apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, com entendimento e com inteligência, né, vindo da parte do Senhor, inspirado para o Senhor, para ensinar, para corrigir e para instruir com justiça. Porque a Bíblia é o único guia, é a única instrução que o crente tem. A Bíblia é sagrada. É que nos instrui como nós devemos ser servos e servas do Senhor. Então, o profeta de Deus, irmão, ele também ensina. O profeta também ensina. Vai exaltar e exaltar com justiça de Deus. Olha, o profeta de Deus, ele não pode se adoecer pela palavra que Deus deu a ele.
Quando Deus dá uma palavra minha a você, que está aqui, ou de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ficar assim, meu Deus, que palavra é essa, meu Pai? Aí a gente adoece. A gente fica ali, ainda procura ainda fazer prova, viu? Meu Deus. Não, profeta de Deus, não pode não. É Deus que está mandando, é Deus que está falando. E acabou. Quando Deus mandou o profeta Ezequiel dizer para o povo, queira, ouça ou deixe de ouvir, é casa rebelde. Então Deus vai te dar palavras que primeiro vai confrontar você primeiro. Agora, em todo o tempo, na direção de Deus. Porque nós não podemos agir da nossa própria vontade. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Então, Jeremias recebia de Deus para entregar ao povo, para que o povo deixasse seus ídolos e voltasse para Deus, para gerar sonhos, projeto de Deus. Eu já falei algo aqui, né? Que Deus, eu já falei aqui, estou lendo aqui, mas eu já falei. Que quando Deus usa o profeta de uma maneira, né? Um pouco severa, já foi falado aqui. Aí você pode me perguntar assim, missionária, Deus lhe deu essa palavra, nós estamos ouvindo. Mas o objetivo aqui que Deus falou no meu coração é sobre, de novo, o meu e o teu chamado. E daqui a pouco a gente vai lá para Coríntios, para que nós venha falar um pouco do nosso chamado. Porque a gente está aqui na casa do Senhor. Somos direcionados pelo Espírito Santo do Senhor. E se somos direcionados pelo Espírito Santo do Senhor, nós temos que ter a convicção do chamado de Deus na minha vida e na tua vida. Se Deus te chamou para profetizar, se Deus te chamou para você pregar, porque cada um Deus designou um chamado. E na casa do Senhor não pode ter, em momento nenhum, confusão por causa de chamado. De jeito nenhum. Você vê que Paulo, ele exortou a igreja. Vamos para lá? Para 1 Coríntios 14. Profeta não pode ficar preocupado porque ele profetizou e porque ainda não aconteceu. Porque você vê que Jeremias profetizou e vai se cumprir na vinda de Jesus Cristo, na vinda do Senhor. Mas Jeremias chorava, mas Jeremias remungava, mas o Senhor ali, usando ele. E profeta não pode ser remungão. Pode remungar. Porque Deus me usou e ninguém ainda me procurou para me dizer que paz. Que paz, que Deus te usou, vai se cumprir. Se Deus te usou, vai se cumprir. Não importa o ano, a data ou o dia, mas vai se cumprir. Imagine aí para Jeremias, que Deus disse para ele, eu te conhecia desde o ventre da sua mãe, o homem profetizando para aquele povo, para aquela nação, e veio se cumprir já aqui, com Jesus Cristo, com o Senhor. Imagine como era a dor de Jeremias, igreja.
Aí você está chegando agora, Deus usa aí você agora, e aí você já quer que aconteça. É mágica? É mágica? Tililim. Aí também já queremos já receber o título. Eu sou profeta. E tem profeta que ele é todo sério. E seriedade não é sinônimo de santidade. Coque no cabelo. Não estou falando disso de costume, mas a gente vê que tem pessoas. Ah, Senhor, irmã. Ô, irmão, não, eu sou profeta de Deus. Sou vaso. Isso não é sinônimo de santidade, não. Profeta se relaciona. Profeta cumprimenta. Profeta é humilde. Profeta não tem que ficar de cara feia por qualquer coisa. Porque quando Deus usa ele, ele tem que estar na posição de profeta. Então, tem profeta, tem pessoas que são assim. Tem muitos profetas se vendendo. Faço piques, que eu estou aqui no monte, orando por você. Daqui a pouco vai vir uma revelação aí. Daqui a pouco vai chegar. O pessoal pega seu número no Facebook e aí manda mensagem, eu recebi 10 ou 20, eu digo, vai se converter, vai trabalhar, vai procurar Jesus. Que eu não tenho pique, se você tiver aí, faça para mim também, que eu estou precisando. Isso é profeta, irmão? Eu estou falando aqui com vocês, eu estou sentindo a presença de Deus. Isso é marca de profeta? Para ser abraçado, para receber dinheiro do povo, isso é marca de profeta? Como é que estão os olhos do meu Deus, do nosso Deus? Sabe que o Senhor é misericordioso, porque se estiver lá no monte, a graça, a misericórdia. Bora? 1 Coríntios, deixa eu botar aqui. Minha passagem está garantida. Porque você ficar no meio de um bocado de cambada, você se corrompe. Porque você fica achando até que Deus não é com você. Eu já falei isso aqui. E tinha uns tempos que eu ficava, logo quando eu vim para cá congregar a primeira vez, eu era séria porque eu fui ensinada assim. Eu vim quebrar mais aquele jeito de brincar, dar risada, por causa do pastor Paulo, da Maria. Eu já conhecia mais quando eu vim para cá para o ministério, porque eu achava que eu tinha que já chegar. Já ficar séria, porque qualquer hora Deus poderia me usar e eu tinha que estar ali, ó. Claro que nós temos que ter um comportamento de cristão, como servo de Deus. Mas não precisa a gente querer se destacar, porque sabe que Deus lhe usa em algumas
detalhes para a vida de alguém. Deus vai levar vocês na igreja para pregar. Deus vai me usar em algumas igrejas. Deus vai lhe levar no evangelismo. Porque esse dia vai chegar em nome de Jesus. Com fé do Senhor. Você vai estar na igreja ministrando. Vai estar pessoas que vai estar ali sedentas. Deus vai lhe usar ali para aquela vida. Não que você queira saber da vida da pessoa. Mas se você está ali na sua posição, Deus vai te usar. Vai levar você até essa pessoa. Se for para exaltação, se for para acalentar, de alguma maneira Deus vai te usar. Porque você está ali na sua posição. Porque você está ali adequado, como o Senhor, Ele lhe vê. Mas às vezes por conta disso, aí você tem que mudar com as pessoas. Tem que ficar numa seriedade para dizer que você é santa, santificado por Senhor, que você não pode falar com qualquer tipo de irmão, não. Pelo amor de Deus. Eu fui para o aniversário essa semana, eu estou chorando. Não estou chorando, né, em lágrimas, não, né? É de tristeza que a gente vê tanta coisa. É a pessoa para mostrar, porque é vaso. De Jesus Cristo, tem misericórdia. Estou falando aqui porque vocês vão se debater com cada tipo de crente que só o sangue de Jesus. Que pessoas que conhecem, mas não fazem conforme a leitura bíblica, que a palavra de Deus diz. Falei Coríntios o quê? Primeiro ou segundo? Queria ler todo. Estou olhando aqui para o relógio. Mas eu grifei alguns aqui. Bora para o primeiro. 1 Coríntios 14. Capítulo 14, verso 1. Segui o amor e procurar com zelo os dons espiritual. Mas, principalmente, o de seguir o amor, seguir o amor com o próximo, irmão. Independente do título da oposição eclesiástica que eu e você tem, temos que ser humilde, temos que ter amor. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de... A Bíblia diz em Provérbios, se eu não me engano, sem profecia a igreja se corrompe. Não havendo profecia, a igreja se corrompe. Não que você tem que ir para a igreja porque você vai chegar aqui, alguém vai profetizar, não. Mas tem que ter profeta na casa. Porque quando Deus trazer alguém de fora, os da casa já sabem. Não vai pegar os da casa de surpresa, porque tem profeta na casa. E temos que ter zelo, tem que buscar os dons espirituais do Senhor. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e o quê? Exaltação e consolação. O profeta também, irmão, não é só exaltação, não. É exortar. Está dizendo, chamar o povo para um conselho. Mas também o profeta, Deus também usa também o profeta para consolar. Porque o profeta, ele não sabe o que você passou. O profeta, ele não sabe como está a sua vida. Mas Deus sabe, mas Deus vai usar o profeta para consolar você. Que o profeta vai estar na brecha ali para Deus usar. Então precisamos estar nessa brecha. Precisamos buscar os dons espirituais do Senhor. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo. Mas o que profetiza
edifica a igreja. Aí vocês, não se preocupe porque você ainda não fala em línguas. Na hora certa, no tempo certo, no tempo de Deus, você vai falar. Uma vez eu fui para um culto. Eu estava nova convertida, aí me afastei. Já falei isso aqui, que teve um povo de Deus que orou pela minha vida para eu poder voltar. E quando eu voltei, eu já queria voltar já falando em línguas. E o desejo do meu coração foi tão imenso, que aí teve nunca mais eu vi esse irmão. Um dia ainda Jesus vai me permitir eu bater com ele. E aí Deus usou ele, cá na frente. Você que tem vontade de falar em línguas, quer ser batizado com o Espírito Santo. Irmão, no tempo da minha convenção, não é esses tempos de hoje não, irmão. É porque se multiplicou para a glória de Deus. Mas, seu Márcio, naquele tempo, hein, Márcio? Era um fervor, né? Era a busca mesmo, né? Para buscar os dons espirituais do Senhor. Não para querer se aparecer, mas deixar Deus aparecer no meio da igreja. E eu, quando voltei, eu voltei com tudo. Eu voltei dizendo, sai da frente, Satanás, porque hoje eu vou ser batizada em Espírito Santo. Tinha terminado de voltar no dia, no outro dia eu já queria já. Mas Deus, Ele viu e contemplou o desejo do meu coração. Então, assim o Senhor fez. Então, não importa. Aí, às vezes, Deus está querendo usar a pessoa para ver. Aí já começa, a murmuração já começa de você. Já começa de mim. Como é que Deus vai fazer se a gente já começa a murmurar? Porque naquele tempo mesmo, quando a igreja era pequenininha, humilde, dizia, igual essa aqui, mas cheia da graça, pastor. Cheia da graça, bem menorzinha mesmo, mas ficava... Aí quando o irmão pregador veio, chamou cá na frente, oxe, irmão, já estava já com minha cara no chão. Minha cara já estava no chão já ali, ó, já chorando. Quando eu levantei renovada, batizada, falando em língua, para a glória do nome do Senhor. Hoje nós não estamos vendo o povo com essa vontade. Tem a vontade de buscar, de ter dom do Senhor. Mas hoje a maioria, quer ter o quê? Sucesso. É sucesso. Aqui, né? Está falando ter dons, buscar os dons do Senhor, para profetizar. Mas a maioria hoje é o quê? Não, eu vou para a igreja porque Deus vai usar o profeta para me dar a chave do carro, a chave para destrancar os cadeados que estão trancados. Que o dinheiro vai cair lá na conta, Deus faz. Mas hoje o povo está indo em busca disso. Mas como Jesus ama uma igreja, com a vontade, todos ali com sede, em um só propósito, na mesma humildade, para que a presença de Deus venha manifestar em nós, para que aquela graça do Senhor venha a ser preenchida no nosso meio. Nós sai alegre, nós sai flutuando da presença do Senhor Jesus. Eu não sei, agora veio assim a palavra quando Pedro, né? Pedro disse, Senhor, é o Senhor mesmo, achando que era o fantasma. Então faça com que eu vá até a ti. O Senhor disse, então venha. Pedro foi, mas teve medo, quase se afunda, mas o Senhor pegou ele e botou ele de volta no barco. Mas você pensa que o Senhor não se alegrou quando ele saiu do barco com a vontade mesmo, confiando no Senhor e andando sobre as águas? Essa sede que nós temos que ter. E não ter dúvida que a graça de Deus vai descer. Não tenha dúvida, porque tem pessoas aqui que têm dúvida. Tire essa dúvida de você, porque assim como Jesus foi na igreja primitiva, Ele também ainda é nas igrejas dos dias de hoje. Mas para a igreja que busca, para a igreja que quer sentir a presença dEle. Aleluia.
Ó Senhor da glória. 4. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos os falem em línguas, mas muito mais que profetizem, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. E não ser também intérprete para que a igreja receba a edificação. Né? Tem que ter um intérprete. Não é pecado em você, irmão, pedir a Deus. Se Deus quiser lhe dar os 9 dons, glória a Deus, aleluia. Mas se Ele lhe der um, glorifique. Se Ele lhe der 2, glorifique. Exalte o nome do Santo do Senhor. Que os 9 dons, né? É fé, sabe, conhecimento na palavra, profecia. Alguém sabe mais aí? Os dons de maravilha, cura, operação de milagres. É isso que Deus quer na igreja. É isso que Deus quer no meio de nós. Ele quer operar no nosso meio. Ele já derramou. Agora só basta aí você deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir para que essas maravilhas aconteçam no nosso meio. Eu vou aqui pular logo o 33 para adiantar. Essa ordem, né, a gente já sabe, graças a Deus, aqui é uma igreja que obedece a palavra, que conhece a palavra, né? Mesmo quando eu vim para cá, eu vi acontecer isso porque vocês, cada um aqui foi instruído e continuamos a ser instruídos. Quando Deus levanta um para profetizar, a igreja toda se cala, porque aqui tem ordem de Deus, tem decência, a presença de Deus. Então a gente vê aqui, né, no 30, mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se primeiro, porque todos poderão profetizar, e um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados, porque você vai ser edificado através daquele que está sendo revelado. E graças a Deus aqui tem isso. Quando Deus usa um vaso para o outro, a igreja toda, ó, se cala. Porque conhece a ordem, conhece a palavra do Senhor. Aí, 32. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quando eu não tinha entendido, na adoração, já vem na hora da palavra, eu já levantava e ia lá para a irmãzinha lá do lado. A pessoa só precisava ter o quê? Ter conhecimento
Senhor para aquela pessoa, para o seu irmão, ou para aquela pessoa que veio cooperar, ou no seu trabalho, porque o Espírito de Deus é sujeito ao profeta. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Outro louva, um ora, outro canta, um intercede, um fica na portaria, um pega água, outro bota alguém para sentar, um recepciona, outro faz cada um sua parte. Não precisamos ficar com intriga de igreja nenhuma. Não precisa isso, porque você e eu já temos a vocação que Deus nos deu. E você pensa que nós não somos observados? Somos observados sim.
Deus te chamou. Deus te chamou para confrontar. Deus te chamou para te usar. Deus te chamou para você curar. Deus te chamou para você, através da sua vida, aumentar a fé de alguém. Deus te chamou e a vocação de Deus vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Que Deus não é Deus. Hein? Deus é bom. Deus é bom. 1 Coríntios 12, acerca dos dons espiritual. Não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Vós bem sabes que eres gentios, levados aos ídolos mundos, conforme ereis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, ó irmão, há diversidade de dons, mas o Espírito é o quê? É o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Não se sinta inferior porque seu irmão profetiza. Não se sinta inferior porque seu irmão tem o dom da palavra. Não se sinta inferior porque você só sabe interceder. Não se sinta inferior porque eu só sei louvar. Não queira tomar o lugar do teu irmão, nem eu querer tomar o seu, mas que todo venha ficar tudo numa só unidade de fé. Olha aí, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e ao outro pelo Espírito a fé, e o outro pelo Espírito o dom de curar, e a operação de milagre, outro de profecia, o outro dom do discernimento de espírito, e outro variedade de línguas, e outro de interpretação de línguas. Tem que ter confusão? Não. Tem que ter rejeição? Não. Tem que ter ignorância? Não. Tem que estar mudando? Não. Não precisa isso, porque o Espírito é o mesmo. Porque o Espírito é o mesmo. Estou entendendo, irmão? Assim, essa levadura aqui é o Espírito Santo de Deus, é a maneira que Ele está me proporcionando a dizer à igreja que eu não falo eu de mim mesmo, mas é o Espírito Santo de Deus que fala aqui nesse culto de doutrina para mim, para você. Busque, não é pecado você buscar. Desça, não é pecado você descer. Quer falar em línguas? Fale, busque do Senhor, porque Ele está aqui para te dar, e não é pago, é de graça. É de graça. É por isso que quando Deus usou o pregador, eu fui falando, é de graça, meu igreja. E ali através de você, você vai ouvir.
posso me olhar, examinar e ver que eu tenho um perfil a qual o Senhor acha graça em mim, para poder cumprir o chamado dele na minha vida e na tua vida. Não queira só ser titulado, mas queira ser usado pelo Espírito Santo de Deus, enquadrado da forma que Deus quer fazer na sua vida, com obediência, com retidão, com graça, com pudor, com sabedoria, com entendimento, sem mancha, com bom testemunho, porque profeta também tem que ter bom testemunho, porque não adianta só chegar, pregar, profetizar e não ter um bom testemunho, mas temos que ter um bom testemunho, graças a Deus, que nós damos bom testemunho, graças ao Senhor, sem hipocrisia nenhuma.